Provavelmente já tentaram te convencer a comprar as ações do Banco do Brasil por conta da ação estar estupidamente barata. E sempre que falam algo desse gênero, eles tentam te convencer que para saber se uma ação está barata ou cara, basta olhar para apenas duas métricas: o preço sobre valor patrimonial, ou P sobre VP, e o preço sobre lucro, ou PL. Essas duas medidas, teoricamente, mostrariam se a empresa está cara ou barata na Bolsa de Valores. Mas e se eu te disser que isso é uma grande armadilha? Que na prática, essas métricas isoladas não significam nada, literalmente nada. E que usar somente elas pode levar você a tomar decisões completamente equivocadas. Pois é, no vídeo de hoje eu vou te provar isso, mostrando na prática como até grandes canais de YouTube, como por exemplo a Cara da Riqueza lá do Diego Bechara, que tem quase 1 milhão de inscritos, caem nesse único erro. E eu quero que você entenda de uma vez por todas o porquê de você nunca mais confiar cegamente nessas métricas, para não colocar o seu capital, o seu dinheiro em risco. Começando então, vamos trazer aqui os slides. E eu já trouxe aqui para vocês, mostrando primeiro, lá do canal do Diego Bechara, feito eu falei, uma parte, um trecho que eu selecionei do vídeo dele para a gente começar aqui. Vamos lá. Para o seu patrimônio, qual métrica que você pode usar para entender como dobrar o seu patrimônio com as ações? Você precisa entender dois conceitos. O primeiro deles é esse aqui, ó. É o conceito do P dividido pelo VP, que hoje o Banco do Brasil está com 0,68. Ai, Diego, todo mundo fala desse raio de PVP, mas eu nunca entendi isso decentemente. Então, deixa que a gente desenhe aqui para você entender. Olha só, pessoal, o preço sobre o valor patrimonial nada mais é do que o preço dividido pelo valor patrimonial. Pois é, então ele começou a explicar aqui o que era o PVP, né? E aí ele traz basicamente o que é o PVP. O P sobre VP é uma das formas de avaliar se uma ação está barata ou cara, né? Em tese deveria ser isso. Mas é uma métrica que ela é bastante limitada. Eu vou te mostrar aqui direitinho o porquê. Veja aqui no exemplo que ele trouxe, eu trouxe lá da foto dele mesmo, o que é o P sobre VP, que ele diz que é o preço sobre o valor. Aí ele dá um exemplo, né? 12 dividido por 10, então dá 1,2 vezes. E aqui embaixo, ó, P sobre VP maior que 1, a empresa está mais cara do que vale. E P sobre VP menor que 1, a empresa está mais barata do que ela vale. Mas não é exatamente isso, é o grande ponto. E é o que eu quero mostrar para vocês que estão te ensinando totalmente errado. Então vamos lá. Primeiro deixa eu te mostrar outro trecho do vídeo. Nesse ele vai falar um pouco mais sobre o PVP, o cálculo pessoal, que ele faz. Que o PVP ele pode ser usado como um múltiplo de mercado. Quanto que o mercado está disposto a pagar? A mais ou a menos do que aquele negócio realmente vale? O PVP, então, ó, maior do que 1, a empresa está mais cara do que vale. E o PVP menor do que 1, a empresa é mais barata do que vale. Mas não... Pronto, é esse trecho que eu queria mostrar aqui para vocês. E aí o que acontece? A grande generalização, né? De fato, empresas que são muito sólidas, consolidadas, que crescem, elas tendem a ter um valor patrimonial crescente ao longo do tempo. Isso significa, né? Isso nos permite fazer uma generalização. Que generalização é essa? Que quando o P sobre VP está abaixo de 1, essa ação está barata, e quando ela está maior do que 1, ela está cara, né? Essa generalização que a gente pode fazer. E eu vou te mostrar ainda hoje que não é necessariamente verdade. Eu vou te mostrar que empresas que se encaixam dentro desse perfil de empresas boas, né? Mas antes, vamos falar do grande problema aqui da generalização do P sobre VP. É que se você lembrar lá das suas aulas de quinta, sexta, sétima série, eu aprendi na sétima, né? Hoje é o 8º ano, mas você pode aprender em outro momento. Quando a gente aprende equação e fração de equação, né? Quando tem duas variáveis, nesse caso P é uma variável, VP é outra variável, a gente aprende que quando a gente tem duas variáveis, a gente não consegue dizer exatamente o que acontece se essas duas variáveis conseguem variar, né? Então a gente não pode afirmar se está barato ou se está caro, porque a gente nunca vai saber se o P sobre VP está abaixo de 1, porque o VP está mal precificado para cima, ou se no caso o P está precificado para baixo, desculpa, ou se o VP está para cima. E aí isso vai impactar dentro da forma como a gente vai analisar aqui. Tá? Por exemplo, né, ele traz esse mesmo exemplo. Se o valor patrimonial aqui, que está em 10, cair para 8, você concorda que 8 dividido por 8 vai dar 1, não 0,8? Então tá barato porque ele acredita que o P vai subir para 10. Mas isso não necessariamente é verdade. O VP pode cair para 8 também. E isso eu vou te mostrar um exemplo aqui na prática. Veja só.
Isso aqui é um REIT que a gente trouxe já aqui no canal, chamado Medical Property Trust. A gente faz avaliação de REITs todas as semanas, se você não sabe. Eu vou deixar uma playlist aqui nos cards para que você possa acompanhar. Mas lá eu mostro esse REIT em específico e vejo o valor patrimonial, ó, crescente, 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 crescente. Chegou aqui, ó, começou a cair. Então, quando o VP começa a cair, o P sobre VP vai modificar para cima, né? Vai subir. E isso vai fazer com que aquela forma de você olhar que estava barato, na verdade não estava barato, estava no valor justo, né? O que estava mal precificado era o valor patrimonial e não o preço. Então, o valor patrimonial cai quando a empresa apresenta prejuízos ou destrói valor com investimentos ineficientes. Se você for analisar de forma contábil, né? Se você for pegar na contabilidade em si, o valor patrimonial do ano X, ou seja, de 2025, é igual ao valor patrimonial do ano 2024, né, X-1, e aí você vai somar isso com o lucro desse período, menos os dividendos que foram distribuídos, além dos efeitos de novas emissões ou recompra de ações. Então, quando você faz essa conta, você vai ter um novo valor patrimonial do próximo ano. Então, quando é que isso, vamos dizer assim, vai impactar negativamente no valor patrimonial? Quando você precisa fazer muita emissão de ações, né? Você está colocando a emissão de ação, vai entrar negativamente, ou quando o lucro daquele período cai. No caso, não cair no sentido de ser menor, mas cai no sentido de ser negativo, inclusive. Porque quando o lucro é negativo, né? Quando você está desprendendo do seu capital, você está tirando daquele valor patrimonial que você tinha e ele vai sendo reduzido. E isso faz com que empresas que passam por ciclos de muito lucro, depois de muito prejuízo e assim sucessivamente, acabe tendo valores patrimoniais que oscilam muito e, portanto, a gente não consegue fazer uma análise boa a partir dessa métrica do P sobre VP. E aí, qual o problema dessa interpretação? Né? Vamos resumir. P e VP, ambos oscilam, pode subir ou pode cair. Como o valor patrimonial não é fixo, ele inclusive pode cair se a empresa destruir valor feito. Eu acabei de mostrar um exemplo para vocês do Medical Property Trust. Dois cenários são possíveis. Ou o PVP está abaixo de 1, porque o mercado exagerou no preço, né? Ele caiu demais e aí ficou de fato barato. Ou porque o mercado antecipa a destruição de patrimônio, né? E aí estaria caro, ele não está barato. Tá entendendo? Então depende de quanto que vai destruir desse patrimônio, como é o caso lá do Medical Property Trust. E é por isso que você nunca pode usar o PVP para saber se uma ação está barata ou se está cara, porque ele sozinho não vai te dizer nada. Mesmo que você olhe com outras métricas, ele sozinho, esse conjunto de métricas não quer dizer nada. Porque primeiro você tem que ter certeza de que a empresa sempre vai ter lucro crescente, que ela sempre vai ter dívidas baixas, né, para não pagar as dívidas ali a partir do taxa de juros mais altas que acabam impactando também no lucro. Enfim, isso é o que precisa ser feito para você poder utilizar o PVP. E aí a gente entra na outra métrica que ele fala, que é o preço sobre lucro. Lembra? Ele falou duas métricas lá no primeiro vídeo, né? O primeiro é o PVP, o segundo era o PL. Vamos ver o que é que ele fala aqui. Palavras, o preço dividido pelo lucro daquela empresa. Imagine o seguinte, imagina que uma empresa esteja sendo negociada por R$10 uma ação. E ao mesmo tempo eu sei que cada ação tem um lucro no ano de R$2. É o que a gente chama de LPA, o lucro por ação. Então, olha só, se eu gastei R$10 para comprar essa empresa e depois de um ano ela me deu R$2 de lucro, aí mais um ano ela me deu mais 2, mais um ano ela me deu mais 2, você concorda que em 5 anos ela vai ter me dado R$10 de lucro? E olha que coincidência, eu paguei R$10 nessa ação e depois de 5 anos ela me pagou 10 de lucro. Se a gente faz essa conta, gente, se a gente pega o preço e divide pelo lucro da empresa, a gente vai ter em anos em quanto tempo o dinheiro volta para o nosso bolso. Por que é em anos? Porque aqui é o lucro anual que a gente está... Então vamos lá, aí ele traz esse exemplo aqui do PL, né? O PL que é o preço sobre lucro, e essa métrica, pelo que ele está dizendo, que ele está explicando, vai dizer a quantidade de anos necessário para que volte o capital que a gente investiu. A gente bota um valor X, esse valor X volta para a gente. Isso novamente está equivocado. Por quê? Primeiro, né, vamos começar do básico. O que é o preço sobre lucro? É outra forma de avaliar se a empresa está barata ou se está cara, né? Tinha o P sobre VP e aqui tem o PL. Mas dessa vez a comparação não é mais com o valor patrimonial, e sim com o lucro que a empresa está gerando. Que é o exemplo que ele trouxe aqui, que seria 10 dividido por 2, daria 5 anos. Tá. E aí, por que esse raciocínio está equivocado? Primeiro, você concorda comigo que depois de 5 anos, todos esses anos, haverá inflação? Então, se a empresa lucrou 2 hoje, lucra 2 no próximo ano, esse 2 do próximo ano já não é a mesma equivalência dos 2 desse ano. Ela teria que lucrar 2 mais inflação. No outro ano, 2 mais inflação dos 2 anos anteriores. E assim sucessivamente para poder dar os meus R$10. Então,
Quando você faz 10 dividido por 2 e você não tem nenhuma inflação nessa conta aqui embutida, essa quantidade de anos que você está calculando, ela está subestimada. Pegando aqui um exemplo prático, imagina que a inflação no Brasil vai ser aproximadamente 5% ao ano. Em 5 anos, vamos dizer assim, que vai dar um pouco mais de 25%, né? Porque juros compostos vai dar um pouco mais. Vamos ficar ali 25%. Então, o valor que você vai receber de R$2 no ano 5, ele só vale um quarto disso. Ele só vai valer 1,50. Desculpa, ele vai valer... É isso mesmo, ele vai valer 3/4 disso. No caso, vai ficar 2 menos um quarto, que vai dar 1,50. Então, você perde um quarto do seu valor no ano 2. Então, você não recebeu os 10 ainda. Você ainda vai ter mais um ano, mais outro ano. E aí vai precisar de mais anos para você poder contabilizar os mesmos R$10 que você investiu. Porque o R$10 hoje não vale os R$10 amanhã. Tá entendendo? Então, primeiro, já começa com tudo errado por aí, né? Como essa métrica não considera inflação, ela acaba sendo sempre subestimada, né? Ela sempre subestima a realidade. Segundo, tanto o preço da ação quanto o lucro podem variar para cima ou para baixo, o que se torna impossível de você fazer qualquer tipo de conclusão sobre essa métrica. E ainda existe um terceiro ponto que eu não coloquei aqui, é que o lucro ele pode ser, vamos dizer assim, modificado de empresa para empresa, né? Se a empresa pode dar uns miguezinhos para aumentar o lucro, né, contabilmente, sem necessariamente ter ganho esse dinheiro, e isso acabar impactando aqui no PL, trazendo o PL para baixo, né? Então, o PL também é uma outra métrica que é ridícula, né? Não faz sentido você analisar. Não leva em consideração a inflação, então está sempre errada para baixo. Não leva em consideração que tanto o preço quanto o lucro podem variar, o que pode fazer novamente o preço está subestimado ou o lucro está subestimado. E também as empresas podem fazer alguns arrumadinhos para aumentar o lucro indevidamente, para fazer o PL cair e parecer que estão mais baratas, né? É uma das coisas que você consegue fazer como empresa, certo? E aí, vamos ver, ele trouxe mais uma outra parte aqui do vídeo que é interessante, né? O caso Banco do Brasil. Vamos lá. O do Banco do Brasil, por muitas vezes, esteve em 10 anos, 8 anos, 8 anos em 2020, aí caiu para 4 anos em 2021, 3,33 anos em 2022, e agora a gente está com um PL de 5,64 anos. Ou seja, se você compra ações do Banco do Brasil, em 5 anos e meio aproximadamente, esse dinheiro dobra. O valor do patrimônio dobra. Por que ele dobra? Porque a ação vai ter lucrado o mesmo valor que você gastou para colocar lá. Comprei R$100 de ação em 5 anos. Pronto, ó, veja, nesse parte do vídeo aqui é justamente ele frisando novamente aquilo que eu acabei de falar para vocês, que está equivocado, né? Ele está dizendo que em 5 anos e meio você estaria com o dobro. De 100 você estaria com 200. Mas os 200 que você vai ter é valor nominal. Não vai ser o valor real. Ou seja, você não tem os 200 de fato. Tá entendendo? Você vai ter menos do que 200. Você teria que esperar mais tempo aí para conseguir completar. Mas vamos lá. Eu quero trazer aqui o caso do exemplo do Banco do Brasil, o próprio Banco do Brasil que ele trouxe, para a gente poder discutir um pouco mais na roda, né? Perceba que isso aqui em cima tem a cotação do Banco do Brasil, certo? A cotação é o preço da ação. Veja que o preço da ação estava aqui, aí subiu, deu uma grande queda aqui, pá, beleza, o preço caiu. Se o preço caiu e o lucro, o PL é uma métrica boa, né? Então o lucro é basicamente constante ou aumenta ao longo do tempo, a gente pode assumir então que o PL caiu, né? Porque o preço caiu, é uma divisão onde o numerador veio para baixo, e o denominador, em tese, deveria ter ficado igual. Logo, a gente pode analisar que o PL está menor. Veja que o PL agora está 7,32. E estava 5 ponto alguma coisa, 5,68, se não me fala a memória. Então, veja que a métrica subiu. Se você tivesse comprado, naquele momento, a estimativa era de quase 6 anos, né? Ignorando a inflação. Agora, já é quase 7 anos e meio. Por que isso aconteceu? Porque o lucro caiu. O que é que as pessoas fazem quando analisam essa métrica? Ela parte da premissa que o denominador, seja o lucro, seja o valor patrimonial, eles são constantes ou maiores, que eles vão crescer ao longo do tempo. Mas isso não é verdade. A empresa pode ter lucros menores, pode até mesmo ter prejuízos. Então, é importantíssimo você entender que essas métricas, elas são inúteis de serem analisadas assim, desse jeito, tá? E aí, mas esses não foram os únicos erros cometidos por Bechara nesse vídeo. Ele ainda tentou complementar um outro raciocínio explicando sobre o PL para a renda fixa. Deixa eu trazer aqui para vocês poderem ver.
Você ter uma ideia, dá pra gente usar essa conta do PL para qualquer investimento que você quiser fazer. Vamos fazer para renda fixa? Se liga só. Hoje a renda fixa está rendendo 14,65% lá no 100% do CDI. Descontando o imposto de renda já, isso aqui vai dar mais ou menos uns 12% para você livre de impostos. Como é que você faz essa conta? PL, ou seja, preço dividido pelo lucro. Então imagine que eu coloque R$100 e eu sei que esses R$100, ó, vão me render R$12 no ano. Então divido pelo lucro, que é R$12 de lucro que eu vou ter no ano, certo? Aqui não é lucro, né, gente? É juros. Mas a conta é a mesma. Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, 100 dividido por 12, 8,33. O quê? Anos. E veja como ele comete mais um outro erro, né? Porque ele, de fato, pegou o preço, dividiu pelo lucro, né? Que seria os juros, e ele chegou lá em 8,33. E aí eu trago aqui para vocês que o tempo para você dobrar o seu patrimônio, isso é uma aproximação matemática. Eu já trouxe isso em outro vídeo, eu vou inclusive deixar nos cards aqui para quem se interessar, que lá eu explico melhor. Lá basta você dividir os 72 pela sua taxa de retorno anual. Se a minha taxa de retorno é de 12, feito ele calculou já livre dos impostos, você tem que fazer a conta 72 dividido por 12, que resulta em 6 anos. Ou seja, em aproximadamente 6 anos, o meu capital vai dobrar. Ah, Yuri, eu não acredito em você. Ele fez uma conta na calculadora. Aqui na calculadora, 1,12 elevado a 6, 1,97. Para você, Yuri, mas isso não é 100% ainda, né? Para 100% poderia ficar os 8 anos como demonstrado. Aí eu trouxe aqui para vocês o tempo exato, 6,25, 88, 11, 92, esse trambolho aí de número inteiro, tá? Eu não vou encher o saco de vocês explicando a parte matemática, mas a conta é essa daqui que tá aqui em cima, o logaritmo desse número dividido pelo logaritmo desse número, tá? Não vou explicar como cheguei lá, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários, depois eu explico no comentário, beleza? Mas basicamente 6,25, e ele falou que era 8,33, são 2 anos a menos, por causa que a conta não é do jeito que ele tá fazendo. Então, veja que até na hora de explicar como aplicar para renda fixa é inútil, não serve, está totalmente errado, tá? Mas vamos lá, porque eu quero fazer uma ressalva aqui para vocês. As métricas de valor patrimonial e de lucro da própria empresa, né? Tipo, elas não são determinadas pelo mercado, quem determina é a empresa. E o que acontece é que nem você, nem eu, nem ninguém do mercado vai ter controle sobre isso. Quem vai determinar é a empresa. A empresa vai trabalhar, ela vai se manter lá. Se ela tiver lucro, vai ter lucro. Se ela tiver lucro e não tiver gerado dívidas, dividendos e tudo mais, isso vai ser somado junto ao valor patrimonial, o valor patrimonial vai crescer. Beleza. Já as métricas de preço, elas são totalmente dependentes ou determinadas pelo mercado. O mercado que vai ver, analisar várias coisas e vai dizer se o preço sobe ou se o preço cai. Se eu vou comprar mais ou eu vou comprar menos, se eu vou vender, o que é que vai ser feito. Então, os preços são determinados pelo mercado. E o que acontece é que quando a gente deixa algo para o mercado, você concorda comigo que cada um vai ter uma visão diferente, a forma como eu olho é diferente da forma que você olha. Então, eu olho com os meus olhos, com as minhas perspectivas, com o meu conhecimento, com as minhas emoções, e tudo isso vai gerar um conjunto de opiniões sobre algo que é diferente do seu. E cada um vai ter direito à sua opinião com relação. Né? Algumas são mais embasadas, outras menos embasadas, mas todo mundo vai ter a sua opinião. E isso vai criar distorções, exageros dentro do preço. E é por isso que a maioria das pessoas, elas focam nisso, né? Porque se eu exagerei no preço, o PVP vai subir, o PL vai subir. Se eu distorci para baixo o preço, ele vai cair e tal. Eles olham apenas o preço, mas o lucro e o valor patrimonial são determinantes nisso também. É isso, as pessoas ignoram esse conhecimento, elas ignoram isso, tá? E claro que quando há essas distorções, né, se você for um bom investidor, você vai conseguir aproveitar delas, porque você já vai ter uma noção do lucro e do valor patrimonial muito próximo ali, baseado em outras métricas que você tenha, outras formas de análise que você calculou. E aí você vai poder aproveitar das distorções do mercado. Mas nunca na vida assumam que PVP, PL são métricas boas. Né? Você tem que ter outra análise. O último ponto, o último detalhe, porque você já selecionou a empresa, já fez tudo, tá? Mas aí, por que barato e caro não se mede só com múltiplos, né? Vamos concluir aqui a linha do raciocínio. É que os múltiplos são fotos de agora, do presente, dos últimos dados de lucro e valor patrimonial da empresa, dos últimos resultados, dos últimos preços que a gente tem.
O mercado precifica expectativa, não só os resultados passados. Ou seja, as métricas podem estar baixas pelo mercado, crê que o lucro cairá ou o valor patrimonial cairá, e isso vai ser uma conclusão de que não dá para a gente assumir se é barato ou se está caro, tá? Então, PVP e PL sozinhos não basta, você precisa achar boas empresas. Mas como é que você acha boa empresa, né? E como que você identifica? Bom, a gente tem as tendências de uma boa empresa, né? Elas crescem em valor patrimonial, elas geram lucros consistentes, ela tem vantagens competitivas. E quem determina se você tem vantagem competitiva tem um estudioso chamado Porter, né? Que tem as 5 forças de Porter aqui, tá? E aí a gente pode, inclusive, analisar. Eu deixei aqui a foto em inglês, mas eu tenho aqui em português. Tem o poder de barganha dos fornecedores, que vai afetar os custos da empresa. Então, quando a empresa tem muita resiliência em termos de como conseguir fornecedor, tem muitas opções e tal, o poder de barganha dos fornecedores é muito baixo. Então, por exemplo, existem mercados lá na Irlanda que eles determinam basicamente todos os preços dos vegetais, das frutas, porque eles compram 92% de todo o que é produzido lá dentro. E eles vendem boa parte também. Então, eles têm um poder de barganha muito grande com os fornecedores. Também tem o poder de barganha dos clientes, né? Se eu sou cliente, por exemplo, eu posso comprar fruta em qualquer supermercado. Aqui eu vou no Carrefour, eu vou no Extra, eu vou no São Mateus, enfim, tem vários supermercados que eu posso comprar. Se tem vários supermercados que eu posso comprar, eu tenho poder de barganha, eu posso pedir preço, eu posso, né, ir para o mais barato, eu tenho opções. Então, tem o poder de barganha dos clientes. Tem a ameaça de novos entrantes, né? Então, quanto mais difícil é para alguém entrar naquele mercado, menor vai ser a sua competição. E se menor é a sua competição, maior a sua capacidade de repassar preço e proteger o seu market share, né? A sua fatia de mercado. Então, por exemplo, uma empresa que investe bilhões e bilhões em tecnologia, nenhuma empresa, ou praticamente nenhuma empresa, vai conseguir competir com você. É o caso de uma Tesla, de uma Nvidia, elas não conseguem, ninguém consegue bater. Por quê? Porque elas têm muito investimento e pouca gente consegue entrar. Tem até concorrentes, né? Tem a AMD, tem a Intel e tal, mas não consegue investir o tanto que a Nvidia não está tão para frente, né, quanto a Nvidia. Tem a ameaça de produtos substitutos, né? Então, por exemplo, eu posso trocar carro por moto, eu posso trocar carro por bicicleta, por ônibus, por Uber. Então, é o poder substituto, né? Outra coisa pode fazer a mesma coisa que aquilo ali me oferece. E aí isso também afeta a empresa, né? Uma empresa que produz carro, ela tem que competir também com bicicleta, com moto, com ônibus, com Uber e tudo mais. Tem a rivalidade entre concorrentes, né? Então, um concorrente impactando diretamente com o outro, você fazer disputa. Uma coisa muito comum é a McDonald's e a Burger King, né? Que ficam disputando entre si. E isso pode acabar impactando na margem da lucratividade, né? Tipo, eu tenho que oferecer produto, um hambúrguer mais baixo para poder competir com a Burger King ou com a McDonald's, e isso acaba impactando a empresa. Então, basicamente, uma empresa que tem esses 5 pontos de alta relevância, de alta força, eles conseguem ter mais market share, eles conseguem ter mais resiliência e, portanto, são melhores empresas, né? Empresas fortes nessas forças criam barreiras e sustentam seu crescimento. É a conclusão disso daqui. Mas você pode estar pensando, pá, Yuri, mas isso é coisa da sua cabeça, ninguém avalia uma empresa desse jeito. Primeiro, para começar, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso ali é a força de Porter, é um cara lá do marketing que identificou isso. Eu estudei administração, fiz a pós e estou passando aqui para vocês. Mas para você também ver que não sou eu, dentro do mundo financeiro também tem gente que faz isso. Eu trouxe o próprio Warren Buffett. Warren Buffett é considerado um dos melhores investidores da nossa atualidade. Ele tem o MOAT, né, que é basicamente o fosso. Ele diz que essas vantagens que a gente acabou de destacar aqui e listar funciona como se fosse um fosso de um castelo, que protege o castelo que é a empresa, tá? Então ele criou essa analogia do castelo protegido por esse fosso, e quanto mais difícil para concorrentes de invadir, né, de passar, mais resiliente a empresa, mais sustentável o lucro da empresa. Conclusão, múltiplos baixos como PVP e PL podem esconder empresas que não têm fosso. Na verdade, você acha que está barato porque você está assumindo que é uma boa empresa, mas são empresas que, na verdade, elas são ruins já de fato, que elas não têm essas barreiras de entrada e elas estão baratas por um motivo, porque o mercado está precificando que vai destruir lucro, que vai destruir valor patrimonial e que vai sair perdendo em tudo isso, tá? Resumindo, então, a nossa análise correta aqui, PVP menor que 1 ou PL baixo não significa automaticamente que está barato. É preciso que você avalie outros pontos como a qualidade da gestão, as vantagens competitivas, as perspectivas de crescimento. Então você tome muito, mas muito cuidado de você sair analisando as coisas ou fazendo essas análises muito fáceis, muito simplistas. Porque não é fácil, não é simples.
Tem gente aí com equipe de milhares, milhões de pessoas para poder fazer, acompanhar, analisar tudo direitinho. E eles ainda assim não conseguem bater mercado, eles ainda assim não conseguem gerar o famoso alfa, né? Que é quando você ganha mais do que o índice de referência. Então tome muito cuidado com essas simplicidades todas que a gente acaba fazendo, que a gente tentando passar o conhecimento aqui para vocês, a gente tenta simplificar demais e acaba errando, acaba trazendo informação ou errada ou incompleta. Então toma muito cuidado com tudo isso. Agora, e se você não quiser ter todo esse trabalho na sua vida? Bom, se você quiser, você pode preferir delegar essa análise para uma outra pessoa que vai fazer tudo isso para você, que vai selecionar as melhores empresas, que vai selecionar os melhores investimentos para o seu perfil, para as suas necessidades, montar sua carteira de forma robusta para que você possa se tranquilizar investindo e focar no longo prazo, né? Trabalhar o máximo possível para juntar o máximo possível, para investir o máximo possível para você sair e modificar a sua liberdade financeira. E eu faço isso através da minha consultoria de investimento. Se você quiser fazer parte da nossa consultoria, o link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado ou na descrição. Basta você preencher essas informações, eu vou entrar em contato com você para a gente poder marcar a nossa primeira reunião, que é totalmente gratuita, para a gente poder entender mais as suas necessidades, os seus desejos e como que a gente pode trabalhar em conjunto aí para que você possa atingir também a sua tão almejada liberdade financeira. Combinado? Pois então, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês. Peço que se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e me deixa no comentário o que é que você achou desse vídeo. Se fez sentido, não fez sentido, o que é que faltou falar aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião, tá? No mais, eu só deixo essa playlist aqui para vocês, para que você possa assistir e aprender mais sobre investimento da maneira correta. Eu te espero aqui nessa playlist.